Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Tudo o que se busca, a gente acha. Bom, a própria experiência mostra que não é bem assim. A que se refere, então, estas palavras de Jesus? É sobre isso que nos vamos falar a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre procurar e achar, por um quarto de hora. O trecho que nós vamos comentar no episódio de hoje vem do livro de Mateus, do capítulo 7, dos versículos 7 a 11, que ele anotou assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta que se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus os dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Esse trecho todo pode ser dito também da seguinte maneira. Isso está no livro dos Médiuns, abre aspas. Anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Está na segunda parte. Nesse trecho do Evangelho, Jesus coloca a expressão buscai e achareis ao lado do pedir e obtereis. Os Espíritos colocam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que do ponto de vista espiritual, isso é uma revelação, uma conclamação, podemos dizer também, à lei do trabalho, à lei do esforço, do progresso. No entanto, aquela que vai em busca das coisas boas, ou as coisas do Espírito. Aquilo que nós empregamos em nosso benefício, toda a energia que usamos para a solução ou conquista de algo alcança o seu resultado. No entanto, precisamos fazer uma observação quanto a este algo. Lembremos de nossa identidade, condição de espíritos imortais. Buscar e pedir referem-se às coisas referentes ao espírito e seu crescimento. Portanto, não significa atendimento de caprichos, de situações pueris, posições de relevância, coisas que são tipicamente de interesse material. Quando ensina que procurando se encontra, ele está falando daquele desejo incessante do melhor, que está posto no espírito humano. E é esse desejo que impele a pessoa, a humanidade, à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. É isso que nos leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque a ciência é que lhe dá aquilo que lhe falta. Aliás, é por essas pesquisas que a inteligência vai se desenvolvendo e, por conseguinte, a condição moral vai se depurando. Na infância do espírito, a preocupação principal é a necessidade do corpo. Mas, com o tempo, as necessidades do corpo, dão lugar às necessidades do espírito. Depois do consumo, da preocupação, melhor dizendo, do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que, pouco a pouco, o ser humano, na sua condição espiritual, passa da selvageria à civilização. Essa aqui é a lei do progresso e está desenvolvida lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas para entender isso, é preciso a gente abstrair e olhar as coisas de mais alto. Porque pouca coisa é perceptível no progresso que cada um de nós realiza individualmente, no curso da nossa vida.
Por isso, não devemos esperar grandes avanços. Somente o orgulho sugere que nós deveríamos já ter grandes conquistas, grande evidência, ou realizado um trabalho para multidões. De nossa parte vigilante, cuidado com as sugestões do orgulho, porque a humildade ela sempre sugere prudência e discrição. A vitória da encarnação é a de um pequeno passo, a de um pequeno, porém seguro passo. Daí, o entendimento desse fato evolutivo pode se dar baseado na pré-existência e na reexistência da alma. Porque vejam, se as almas fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade estaria sempre se renovando do zero e teria aqueles que chegaram que refazer tudo, aprender tudo do zero novamente. A humanidade, em termos coletivos, não estaria hoje em condições melhores do que nas primeiras idades. Todo o trabalho intelectual, por exemplo, estaria sempre se iniciando, sempre e sempre e a cada geração, sem que a seguinte pudesse se aproveitar dos avanços da anterior. Agora, ao contrário, voltando o espírito com o progresso que ele já realizou, ele adquire cada vez mais alguma coisa, dá mais algum passo. Então é assim que o espírito vai passando gradualmente da vida animal à civilização material. E depois da civilização material à civilização moral. Vejam como Deus é perfeito em tudo. Também, no Livro dos Espíritos, há uma pergunta que Kardec faz em relação a essa visão que muitas vezes nós temos, é até a mais fácil de ver no primeiro momento, acerca das dificuldades de se confirmar o avanço evolutivo, porque ele fala assim, ó, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, está recuando? E os espíritos respondem para eles para ele, né, dessa maneira, olha, engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. É necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Mais para frente um pouquinho, ainda há outra questão acerca desse ponto de discussão que é o progresso, que é a evolução, e que Kardec pergunta dessa forma: o progresso vai fazer um dia com que todos os povos se achem reunidos, formando uma só nação? E eles respondem: uma só nação não. Isso seria impossível, visto que da diversidade dos climas, ou seja, dos ambientes, se originam costumes e necessidades diferentes. E isso é que constitui as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e essas necessidades. No entanto, a caridade desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às custas dele. Isso faz a gente refletir acerca da evolução da humanidade como um todo, porque penso até que cada geração tem uma facilidade maior de perceber que a coisa não está indo bem, que está pior do que a anterior, ou alguma coisa nesse sentido. Mas como os espíritos colocam, é preciso olhar a coisa de um ponto de vista mais elevado e, em vez de olhar uma nação ou uma geração, a história mais longa possível da humanidade para vermos de forma mais evidente o progresso que nós temos feito. Obviamente que ainda há muito a se realizar, muitos equívocos do ponto de vista moral, muita valorização ainda do orgulho e do egoísmo,
para que possamos nos ver, talvez, numa geração única, como estando em um ponto evolutivo agradável, feliz até. Bom, o que podemos trazer de implicações para a nossa vida com base nessas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do próprio Novo Testamento? É que das palavras do Cristo e as dos Espíritos, da codificação, a primeira é compreender a nossa condição de capacidade, que nós somos capazes. Porque vejam, se Deus nos enviou à Terra para o cumprimento do nosso passo evolutivo, é porque nós somos capazes. Ninguém veio aqui com a derrota ou a queda já estabelecida, porque isso seria contra a bondade de Deus. Se é verdade que os pesos que nós carregamos são elevados para a nossa condição, também é verdade que nós somos capazes de sustentá-los. Cabe-nos aceitar com fé e valor que isso é verdade. Tais dificuldades são o resultado da nossa busca e do nosso pedido, visando a nossa própria evolução. Daí as situações em que a nossa paciência, humildade, o perdão são colocados à prova. É assim que Jesus responde: quando buscamos, encontramos, quando pedimos, somos atendidos. Emmanuel escreve um artigo na revista O Reformador, de 64, dizendo que ele aborda esse tema na forma de campeonatos. É que nós costumamos admirar certas personalidades famosas na Terra. Por exemplo, oradores que venceram a sua timidez e aprimoraram a dicção, poetas que souberam ajustar a emoção à letra, pintores que conseguiram entender os coloridos da natureza, atletas que, dedicados à alimentação e disciplina, se garantiram em evidência e na história. Todos eles, diz Emmanuel, são dignos de apreço pelo que conseguiram, à custa de longo esforço. Eles mesmos nos indicam o caminho que leva às vitórias da alma. No entanto, ele coloca, existem campeonatos ocultos. Oradores, poetas, pintores e atletas, eles estudaram, eles ouviram seus treinadores, mas sem a dedicação deles mesmos, a disciplina dos exercícios, não passariam de aspirantes aos títulos. E assim acontece também no campo do espírito. Nós nunca conseguiremos equilíbrio e o entendimento, não alcançaremos a abnegação e a fé unicamente desejando semelhantes condições e posições. Quando nós aplicamos em nós mesmos as regras morais que nós acreditamos, pela fé que nós esposamos, freando os nossos impulsos inferiores, que seja uma, duas, 1000 vezes, praticando humildade e paciência, nós vamos conquistando esse aperfeiçoamento do espírito. Aí passamos a pouco, encontrar a palavra certa, a conduta exata, o melhor pensamento nas mais diversas situações e nos mais variados problemas da vida. Tudo é questão de começar, e o sucesso depende da fidelidade a este compromisso, visto que somente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar. Gentes, muito obrigado por esses minutos que estivemos juntos. Espero vocês no próximo episódio. Queria deixar aqui um abraço especial a todos que nos escutam na Alemanha e na Espanha. Obrigado por nos acompanharem. Se você que está ouvindo gostou, clica no botão de seguir ou de curtir aí do seu agregador e assim eu consigo ver aqui se você está gostando do conteúdo e de onde você é. Também pode nos seguir lá no Instagram, no @Espiritismo e Evangelho, ou então no meu pessoal, Gilton Carr. E lá na postagem eu vou colocar as referências que eu usei para elaborar esse episódio aqui.
Mais uma vez, muito obrigado, um abraço e que Jesus o abençoe.